Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O vídeo de hoje é um assunto que eu amo demais, a festa das trombetas, que anuncia o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias. Se esse assunto é interessante, já deixa o seu dedo no like para fortalecer esse vídeo, para que ele possa chegar a outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, aqui tratamos desses assuntos: escatologia bíblica, fim dos tempos, arrebatamento e anticristo. Posso te garantir que o objetivo do canal aqui é trazer informação bíblica, mas também edificação espiritual. E antes de mais nada, vamos deixar claro que a festa que eu vou falar aqui trata-se de festa bíblica e não festa judaica, como muita gente pensa que é. O que são as festas judaicas? São festas que os judeus inventaram para eles e que não foi mandamento de Deus. Algumas dessas festas até estão na Bíblia, como é o caso de Purim, aquela que foi inventada na época de Esther. No entanto, não foi mandamento de Deus. Pode ser comemorada? Pode-se fazer? Claro que sim, não vou entrar nesse mérito. Assim como os cristãos, os evangélicos criaram as suas próprias festas, você pode criar uma festa de aniversário da tua família, não tem problema algum. Mas existe as festas que o próprio Deus criou, Ele mesmo instituiu. E cada festa tem um propósito espiritual com a humanidade. São 7 festas bíblicas e só a Páscoa tem 3 festas. Após a Páscoa nós temos Pentecostes, ali formam as 4 festas da primavera. Primavera lá em Israel e aqui outono. Aí resta 3 festas. Agora vai se inverter. Lá em Israel se tornará outono, as 3 festas de outono. E eu quero falar da primeira, que é a festa das trombetas. Antes que alguém pense em criticar esse vídeo dizendo que eu estou judaizando, ou que eu sou mais um que fica inventando coisas, distorcendo a palavra, 2 coisas são importantes. Como eu disse, a festa não é festa judaica. E eu não estou trazendo judaísmo aqui para este vídeo. E sim, aquilo que o Senhor instituiu e que a igreja até o 4º século, antes dos reformadores, praticavam estas festas. Mas nós vamos ver na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E a segunda crítica, eu não estou inventando absolutamente nada. O que acontece é que a Bíblia falou que ia chegar um tempo que o conhecimento iria se espalhar como as águas cobrem o mar. As pessoas iriam ter fome e sede da palavra de Deus. E o Espírito Santo está trazendo nos dias de hoje, nos últimos dias, esse conhecimento. Então vamos começar esse estudo e no final do vídeo eu tenho uma novidade para você. Acho que você vai gostar. Bom, essa festa ela tem alguns nomes. Por exemplo, Rosh Hashanah, que quer dizer cabeça do ano, ocorre a mudança exatamente na metade do ano. O calendário bíblico hoje ele é o calendário lunar. Antigamente ele era o calendário enoquiano, mas já tem muito tempo que o calendário é lunar. Na época de Jesus já era esse calendário que nós utilizamos hoje. O calendário lunar ele olha para a lua. Portanto, na Bíblia essa festa também é chamada de festa da lua nova. Algumas pessoas afirmam que esse termo lua nova foi acrescentado na Bíblia. Bom, hoje eu não vou discutir sobre isso, mas a verdade é que essa festa é conhecida também como a festa da lua nova. Ainda nós temos o nome de Yom
teruá. Yom quer dizer dia, teruá é um dos toques do shofar. Vou falar daqui a pouco sobre esses toques. O teruá, ele tem uma expressão melancólica, como se fosse um choro, como se fosse um lamento. Guarda isso que eu acabei de dizer, que nós vamos ver lá na frente. Foi ordenado aos filhos de Israel que celebrassem festas ao Senhor. Como eu já disse, são 7 festas e elas foram divididas em festas da primavera e festas de outono. E elas foram dadas aos filhos de Israel para que eles ensinassem as outras nações. É dever do povo de Deus, do povo de Israel, ensinar as outras nações sobre essas festas. 2 coisas que as festas bíblicas têm em comum, que eu quero citar nesse vídeo, é a primeira, elas têm que ser perpétuas, ou seja, para todo sempre. Então não tem fim. Deus não iria ordenar fazer festa, depois dizer que ele ia mandar o Messias iria morrer, iria cancelar todos os mandamentos. E depois, lá no final, ele mandar repetir as festas de novo, porque isso acontece na Bíblia. Então, assim, as festas de Deus, elas são perpétuas, ou seja, para sempre. Mas nós vamos ver o propósito disso. Em segundo lugar, as festas têm que ser solene, isto é, tem que ter tradições, ritos, costumes. Tanto é que o povo de Deus, em todas elas, eles têm as uvas, o pão, o vinho, que são elementos que representam, tipificam, inclusive o corpo e o sangue do nosso Messias. Mas a cada uma dessas festas, o nosso Deus pediu coisas diferentes. Por exemplo, na Páscoa é para o pão não ter o fermento. Na festa dos tabernáculos é para eles habitarem em cabanas durante uma semana. E na festa das trombetas, a obrigação deles é ouvir o sonido da trombeta. E na nossa Bíblia veio traduzido como trombeta, ou ainda corneta ou buzina. Mas no hebraico é a palavra shofar. Está aqui um shofar. Esta é a trombeta bíblica. O shofar ele tem que ser feito com o chifre do carneiro ou um animal kasher, um animal semelhante ao carneiro. Então esse meu aqui ele é feito do chifre do antílope. Esse é um tamanho médio grande, mas tem maior do que isso e também menor. Temos ainda um que é feito com o chifre do oryx, ele é mais reto, mas enfim, o do antílope ele é o preferido pelos brasileiros. Bom, eu não vou tocar agora porque a câmera ela pega o som ambiente e vai rachar, mas numa outra oportunidade eu vou ver se eu faço um vídeo com o toque do shofar. Então, o mais importante dessa festa é que no tempo que Deus determinou, todos têm que ouvir o som, o sonido do shofar. Como está no plural, shofarote. Por isso que a gente fala a festa das trombetas, está no plural. Mas pode ser o toque de um shofar apenas ou de mais. O importante é na data correta ouvirmos o som do shofar. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Agora eu vou ler no Novo Testamento. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Bom, essas palavras do apóstolo Paulo, para os brasileiros que têm a cabeça mais ocidental, o que acontece? Quando eles leem, eles dizem assim, ah lá, tá vendo?
não precisa mais fazer essas festas, não é obrigado a vir com esses costumes. Olha só, o que Paulo estava dizendo era o oposto. Ele estava falando assim: não julgue quem faça. O que acontece? Ele estava falando com os colossenses. A grande maioria não eram judeus, mas eles aceitaram o Messias que os primeiros discípulos de Jesus pregavam. Esses primeiros discípulos eram todos judeus. Paulo era judeu, inclusive. O que está dizendo aqui? Não julgue quem faça. Ele cita as festas, ele cita o sábado, mas eu quero me concentrar aqui na lua nova, que é a festa das trombetas. Paulo estava dizendo: gente, não julgue, não tenha preconceito, não proíba. Deixa esse pessoal fazer a festa. É assim que o versículo bíblico está dizendo. Mas aqui tem a expressão sombra das coisas futuras. Bom, sombra na Bíblia não é negativo. A maior prova disso é a sombra de Pedro. Ela curava os enfermos. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. O brasileiro diz: eu desconfio da minha própria sombra, mas a nossa sombra ela é abençoada, assim como nós somos abençoados. Eu te pergunto, quem é mais abençoado, você ou a sua sombra? Claro que é você, mas a tua sombra ela também deve ser abençoada. Assim é o que Paulo está dizendo. A festa bíblica ela é uma bênção, mas ela é uma sombra daquilo que é maior do que ela, que ainda vai ser revelado no futuro. Vou falar mais claro. A festa das trombetas é uma bênção. O arrebatamento é maior ainda. Ela revela o arrebatamento. Ela revela a vinda do Senhor. Bom, agora que compreendemos essa parte mais difícil, vamos nos concentrar na função do shofar. A gente deve ouvir o sonido do shofar. Para quê? Vamos ver os propósitos do shofar na Bíblia e entender o quanto ele é importantíssimo. O shofar ele serve para adorar e louvar. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas, shofarote, para a casa do Senhor. Louvai-o com o som de trombeta do shofar, louvai-o com saltério e harpa. O shofar ele serve para anunciar arrependimento e santificação. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. O shofar serve para consagrar o rei. Então vou dar o exemplo aqui de Salomão. Tzadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão e tocaram a trombeta ou o shofar. E todo o povo disse: viva o rei Salomão. Bom, antes de eu continuar a leitura aqui, é importante falar sobre Salomão. Eu tenho o vídeo O Brasil está na Bíblia e de repente esse vídeo começou a bombar na internet. Eu já fiz há um bom tempo e lá eu falo da questão do templo de Deus, da união entre Salomão e Hirão, e muitas pessoas questionaram que Salomão ele profanou o templo, que Hirão também era pagão. Mas o que acontece? Sim, Salomão pecou, Salomão cometeu muitas coisas, mas você precisa ler a promessa que Deus fez para Davi com relação a Salomão. Você já leu o livro de Eclesiastes? Você já percebeu quão depressivo, quão triste Salomão ele ficou no final da vida dele? Como ele admitiu o seu erro, a sua falha? Então assim,
Salomão teve muitos problemas, obviamente que sim, mas ele tipifica rei. Assim como o reino dele foi um reino de paz, assim será o reino do Messias. Bom, o que aconteceu primeiro? Antes de Salomão se tornar rei, primeiro ele teve que ser ungido. Lembre-se que o nosso Messias, o nome Mashiach, Messias ou Cristo, quer dizer ungido. Ele foi ungido por Deus. E para nós, ele já é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele ainda virá reinar sobre a terra. Então, no futuro, nós vamos ver daqui a pouco aqui na palavra que para ele reinar, primeiro a trombeta, o shofar, tem que tocar. O shofar ele serve para anunciar a guerra. Tocar-se a trombeta na cidade e o povo não estremecerá, sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito. Esse mesmo versículo o Paulo também falou na Bíblia. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? De uma forma resumida, tem o toque certo para a batalha, que é aquele assim, tá, 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 ou pá, 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 e vai, né? E de repente ele para assim seco. Quando alguém na cidade ouvia esse tipo de toque, já sabia que era guerra. Quem era civil ia se esconder, e quem era soldado, guerreiro, pegava as suas armas, os seus instrumentos de guerra e também vestiu a sua proteção, a sua armadura. Nós vamos ver já na Bíblia que vai ter batalha no futuro. O shofar serve para atrair a presença de Deus. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som do shofar. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam o shofarote e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, que é o shofarote, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor e dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia ou benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aqui aconteceu uma coisa sensacional. O templo ele é considerado a casa de Deus. Sempre foi e sempre será. Eu tenho um vídeo que fala sobre o templo, os antigos e o futuro que vai se levantar. Assiste aí, link na descrição ou no final desse vídeo vai ter o link para você clicar aí na tela. Mas aqui está se falando da consagração. Eles tocaram instrumentos, tocaram o shofar, foi mais de um, então foi o shofarote, e com isso a presença de Deus se manifestou. A nuvem, a Shekhinah, cobriu todo o templo de tal forma que os sacerdotes eles não conseguiam nem ficar de pé. Eles, entre aspas, caíram no poder de Deus. A glória, a presença de Deus foi maravilhosa ali no templo. Mas antes dela se manifestar, o shofar ele tocou. Agora que nós vimos a função do shofar, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Então, nós vamos entender o motivo dessa festa das trombetas. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas nuvens, dia de trombeta ou shofar e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas.
Bom, essa é uma profecia do profeta Sofonias que ainda não aconteceu, porque trata-se do dia do Senhor. É o que ainda nós vamos ver, o dia que ele vier, que ele vai reinar sobre a terra. Esse dia não vai ser bom, porque o sol vai aparecer, mas vai escurecer logo logo. Vai ser um dia de escuridão, tá? Tem o dia de escuridão? Claro que tem. Também tem o vídeo A Escuridão Bíblica, tá? Eu não sou contra a escuridão bíblica. O que eu falei já em vários vídeos é que essa profecia dos 3 dias de escuridão, ela é incoerente. Mas nós temos escuridão na Bíblia e não é uma só. Mas no dia do Senhor vai escurecer tudo. Para ajudar, os montes vão derreter, os homens vão se esconder nas cavernas, vai ter chuva de pedra de gelo, cerca de 25 a 35 quilos. Além do que vai ser indignação, angústia, vai ter nuvem e chofar. Espera aí, com todo problema vai ter chofar, vai. Por quê? Porque é festa das trombetas. E mais, o alarido vai ser contra cidades fortificadas, contra torres altas. Então o chofar vai dar aquele toque da guerra. Vai ter guerra, é claro, batalha do Armagedon, as nações que se levantam contra Israel. Por isso não é bom negócio a gente ser contra Israel e o povo. O atual povo de Israel é o povo da Bíblia, sim. Mesmo que houve muitas misturas com os povos das outras nações, mas ainda o povo de Israel permanece. E quem se levantar contra ele vai ser guerreado nesse dia. O Senhor, ele vai com o seu exército contra essas nações. Agora vamos falar do chofar no arrebatamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui, tá claro que é o arrebatamento. O Senhor, ele envia os seus anjos de ponta a ponta. Quem estiver no Brasil vai ser arrebatado, porque ele vai enviar os anjos ao Brasil. Mas quem estiver do lado oposto, que é o Japão, ele também vai enviar os seus anjos e vai arrebatar quem está nos Estados Unidos, na Argentina, na França, por fim. Quem for do Senhor será arrebatado. Ele envia os anjos. Mas antes disso acontecer, o que nós lemos aqui? Que é dia de clamor de trombeta, clamor do chofar. Por quê? Porque nesse dia vai ser o dia da festa das trombetas. Agora, nesse caso aqui, está dizendo que os próprios anjos é que vão tocar o chofarote. Igual às 7 trombetas do Apocalipse, que na verdade são 7 chofarotes que cada anjo vai tocar. E o 7º anjo tocou a sua trombeta ou o seu chofar, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Paulo já avisou isso, só que ele falou de forma diferente, porque no Apocalipse diz o 7º anjo, o último anjo tocou a sua trombeta. O Paulo falou a última trombeta ou o último chofar. No momento, no abrir e fechar ou piscar de olhos, ante a última trombeta, o último chofar, porque o chofar soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando sobre o arrebatamento. Primeiro tem a ressurreição dos mortos, aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar primeiro, e aí depois os que estiverem vivos também vão subir
e vão ter um corpo incorruptível. Hoje, nesse vídeo, eu não vou falar sobre esse corpo que é glorioso. E a mensagem é profunda, que nos traz esperança, ou seja, esperar com paciência por esse dia. Bom, eu quero falar de duas expressões fundamentais sobre o arrebatamento. Uma delas é o que nós acabamos de ler, num abrir e fechar ou piscar de olhos. O que significa isso? Que é uma coisa muito rápida, sem dúvida. Mas essa expressão é porque até hoje no judaísmo se usa. Toda vez que vai ter uma festa, ela começa à noite. Que hora que começa a noite? É olhar para o céu, quando aponta a segunda estrela. Ou seja, quando nasce a primeira, ainda tem que esperar um pouquinho. A hora que nasce a segunda, começou a noite. Acabou o dia, começou a noite. Só que é assim, por que não abrir e piscar de olhos? Porque a primeira estrela a gente vê e fica esperando a segunda. A hora que nasce a segunda, já nasce a terceira, já nasce a quarta, a tal ponto que a gente até fica na dúvida qual que foi a segunda que nasceu. Então daí surgiu a expressão não abrir e piscar de olhos. O Paulo, ele deu essa dica, porque ele aprendeu com Jesus. E eu vou falar a expressão que Jesus usou. Segunda expressão da festa das trombetas. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O motivo dessa festa ser chamada de Lua Nova, além dos outros nomes que ela já tem, é o fato de que a lua aparece ou no primeiro dia ou no segundo dia da festa. Ela é uma festa de 2 dias, então a lua pode aparecer em um desses dias. Hoje, com a meteorologia, com o avanço da ciência, é possível a gente saber quando tem lua, quando não tem, quando ela é minguante ou cheia, mas enfim, naquele tempo você fazia a contagem e principalmente no dia da festa ela poderia aparecer no primeiro ou no segundo. Quando essa festa surge, e é sempre no meio do ano do calendário bíblico, Deus, ele muda todas as coisas e inclusive ele dá as bênçãos no calendário civil. Em Israel era muito comum ter os casamentos neste período. Então eu vou contar a história da época. Quando um jovem queria casar com uma moça, ele falava com o seu pai. Então ele e o seu pai ia até a casa da noiva, da moça, e conversavam ali com os pais dela e com ela. Se ela concordasse em casar com o rapaz, então o pai do noivo voltava com o seu filho para construir a casa, a tenda onde eles iriam morar. E ele retornava na festa das trombetas para o casamento. Quando seria esse retorno? Ninguém sabe o dia e a hora, nem o noivo, nem o filho, somente o pai. Então Jesus, ele usa essa expressão da festa das trombetas para nos avisar, não que ele não sabe quando ele vai voltar. Gente, ele é o Filho de Deus, ele tem toda a ciência, toda a sabedoria, ele sabe de todas as coisas. Como ele não saberia o dia da sua vinda, do seu retorno? Aliás, também já tem um vídeo falando sobre esse assunto. Não, ele deu uma dica para nós. Alguém pode falar, da onde você tirou esse absurdo? Isso é opinião sua. Não, não é opinião minha. Não sou o único que falo isso. E, com certeza essa revelação ela está cada vez mais se expandindo quando entendemos os princípios bíblicos, as tradições, as histórias. Então nós temos a revelação completa do que realmente Jesus queria dizer.
Agora sim, sem dúvida, nós não sabemos que ano ele virá. Ele disse algumas coisas que precisavam acontecer, alguns sinais para a sua vinda. Mas ele não falou que ano ele vem. Então nós não sabemos. Temos que estar preparados. Mas a Bíblia nos mostra que ele virá na festa das trombetas. Cada festa bíblica tem o seu propósito. E a sua vinda, o arrebatamento, será nessa festa. Temos ainda 2 outras festas bíblicas que também se cumprirão, mas eu vou falar em outros vídeos, porque elas são eventos que acontecerão após a vinda de Jesus, após o milênio, ou seja, juízo final e após isso novos céus e nova terra, e a cidade que vai descer do céu. Bom, antes de encerrar esse vídeo, eu prometi uma novidade, espero que vocês gostem. Esse canal aqui é um canal de teologia, eu posso falar de vários assuntos teológicos, mas o principal é a escatologia. O público maior que está aqui espera sempre que eu falo do fim dos tempos. Mas eu também tenho uma página no Facebook e de segunda às sextas-feiras, sempre um vídeo de 2, 3, 4 minutos no máximo com a palavra de Deus para que todos possam trabalhar animados. Mas agora eu estou lançando um novo canal que se chama Autoajuda Bíblica. E esse canal tem o objetivo de falar de cura interior, de cura da alma, que também é um assunto que é muito comum no meu ministério. Então eu estou criando um canal só para falar deste assunto. Vídeos ali de no máximo 10 minutos. O link já está aqui na descrição. Não tem ainda nenhum inscrito, o canal começou do zero. Vamos ver quem vai ser o primeiro a ser inscrito. A propósito, será que a gente já pode começar esse canal com umas 200 pessoas? 300? 500? Por que não 1000? Eu conto com vocês inscritos para que esse canal novo também cresça. Divulga para quem não tem Jesus, ou divulga para quem está começando ainda na fé. Então eu conto com você, mas não se preocupe, este canal aqui, Marcos Ribas, vamos continuar, toda semana tem vídeo, ele é o canal principal. O outro é para o assunto de cura interior, autoajuda bíblica. Lá eu já explico, já tiro essa polêmica de que a Bíblia não é um livro de autoajuda, já explico bem bacana. Já tem um primeiro vídeo, que é um vídeo de boas-vindas e a primeira lição. Então vai lá se inscrever. No final desse vídeo aqui, acho que vai aparecer bem aqui na tela o link, você pode clicar lá. Bom, a festa das trombetas, ela é uma festa maravilhosa e fácil de ser realizada. Festa é festa, então pode ter o que comer, o que beber, não vou entrar nesse assunto hoje, mas você pode preparar algo bem farto, bem próspero, não tem problema, mas o mais importante é ouvir o chofar. De repente você está falando, mas na minha igreja não tem chofar. Ou você, pastor, está me assistindo, gostou da ideia, mas não tem um chofar. Bom, providencie o mais rápido possível, porque ele é importante. Nós vimos aqui o quão importante e para que ele serve. Mas não tem chofar, não tem problema. Grave um áudio ou um vídeo do próprio YouTube que tem o chofar tocando e aí passa para a igreja, passa para o povo. Você também que está me assistindo pode comemorar em casa, com a tua família, enfim, com quem você quiser, mas tenha um momento para se ouvir o som do chofar. Assim vai renovar a nossa esperança de que um dia ele virá.
e Ele virá. Esse dia está próximo, Ele está chegando. Tenha sempre essa esperança. Bom, que Deus te abençoe, uma boa festa e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.